E olha só, nesse dia 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico no Brasil. As celebrações para esse dia tão especial são associadas a São Lucas, o santo que é o padroeiro da profissão, que também era médico, segundo a tradição. São muitos os médicos e médicas que exercem a profissão e também estão a serviço da igreja, dando seu testemunho cristão. E hoje nós vamos conhecer a vocação e a missão do médico católico. Eu tenho a alegria de receber hoje Dom Roberto Ferreria, ele que é bispo diocesano de Campos, no estado do Rio de Janeiro, e bispo referencial da Pastoral Nacional da Saúde, da CNBB. Dom Roberto Ferreria, sua bênção, bem-vindo ao Almanaque Católico. Obrigado, Deus o abençoe também todos os médicos, principalmente o nosso querido representante que está aqui conosco. Isso, e como o Dom Roberto já lembrou, nós estamos com o Dr. Antônio Carlos de Souza, presidente da Associação dos Médicos Católicos de Brasília. Doutor Antônio, seja bem-vindo, feliz dia para o senhor. Muito obrigado desde já, o senhor que parou os seus atendimentos no dia de hoje para atender a TV Pai Eterno. Muito obrigado, Padre Wellington. Muito obrigado pelo convite para falar sobre a nossa missão, a missão do médico católico. E atender os pacientes é muito importante, mas cuidar dessa missão da nossa Associação de Médicos Católicos é extremamente relevante. Eu fico feliz de poder falar sobre o nosso efeito missionário. Eu começo perguntando a Dom Roberto sobre a figura de São Lucas. Nós sabemos que era um tempo bem diferente do nosso tempo. Como era entendida a função de médico ou do exercício da medicina no tempo de São Lucas, quando ele viveu, para que ele pudesse ser assim qualificado? Bom, é chamado de Lucas, o médico caríssimo, em Colossenses, Paulo chama assim, e também em Timóteo, Lucas é meu salus, Lucas é minha saúde. Então, a função por esses dois textos bíblicos, de Paulo em Timóteo e a Colossenses, você vê que era recuperar a saúde. É minha saúde. Inclusive, em outro texto, ele fala que o fortaleceu, o sustentou, lhe deu forças. A missão do médico, naquele tempo, claro, não havia ainda os hospitais, não havia estruturas sanitárias, e o povo realmente sofria e dependia muitas vezes de curandeiros, taumaturgos. Por isso, sempre, naquele tempo, o médico profissional não se distinguia muito também daquele que era entendido em curar doenças. Mas, em definitiva, o que aparece é que em Lucas você vê que ele tinha feito estudos acadêmicos, ou pelo menos estudos já de iniciação à ciência médica, porque a palavra iatros agapetos significa ciência médica. Mas ele exerce a medicina dentro de uma perspectiva de ser anangiros, isto é, gratuito, com uma opção, uma perspectiva de curar os pobres, ou seja, os que estão totalmente desatendidos e desamparados. Naquele momento, realmente, por isso também foi parte da função de Jesus, o Salvador, que é também chamado na Igreja Católica de médico divino, e parte dos sinais que ele realiza como Salvador, os sinais do reino, inclusive da missão. Hoje, o texto escolhido para apresentar a missão dos 72, que aparece em primeiro lugar, é curar os doentes, atender os doentes, a cura dos doentes. Perfeito. Doutor Antônio Carlos, como surgiu a ideia de se organizar uma associação de médicos católicos? E já sabendo, claro, que a medicina, por si, é também o exercício de um sacerdócio semelhante àquele que nós vemos
também abraçado pela igreja e como tem base, tem reflexo na vida do próprio São Lucas, né? Padre, quando a gente era estudante de medicina, e muitos estudantes de medicina começam a ler sobre a verdadeira arte de curar, é recomendado que a gente leia um livro inspirado na vida de São Lucas, Médicos de Homens e de Almas. Então, durante toda a vida do médico vocacionado, ele entra na faculdade de medicina, forma-se médico e se cuida mais, e se vê que se cuida mais de homens do que de alma. O objetivo da criação da associação, eu estou representando aqui duas associações, a Associação Brasileira de Médicos Católicos, que foi criada o ano passado, no seio da CNBB, foi recebida por Dom Ricardo na Comissão Episcopal de Vida e Família, em forma-se de comunhão. Então, nós estamos albergados dentro do seio da igreja com o objetivo principal de resgatar essa formação espiritual do médico. Então, o objetivo principal nosso é a catequização, a evangelização de médicos. São mais de 500 mil médicos que têm suas dores, que vivem nessa interface, né? E essa evangelização de acordo com os preceitos da Santa Igreja. A Associação de Médicos Católicos, a tendência de formar associações, ela não é uma coisa nova. No Brasil, a primeira associação foi criada no início do século XX, do século passado. Então, sempre se teve essa aproximação entre medicina, né, São Lucas médico e também artista, medicina, arte e a espiritualidade. Nós, na década de 90, começou a se resgatar, mas agora que nós conseguimos, após montar 15 grupos espalhados pelo Brasil, formar uma associação única, Associação Brasileira de Médicos Católicos, como a gente sempre sonhou, né, para evangelizar médicos de acordo com os preceitos cristãos da Santa Igreja, defender a vida do início ao fim natural. Esse é os nossos principais pilares. Perfeito. Dom Roberto, como a CNBB tem se preocupado através desse acompanhamento via a Pastoral Nacional da Saúde, buscado acompanhar os médicos e médicas do nosso país no exercício de sua profissão, que tem uma relevância fundamental para o bem-estar e para a vida do nosso povo? Bom, a Pastoral da Saúde tem 3 níveis. O nível da solidariedade, que é a visita aos doentes. O nível comunitário, que se realiza tanto nas comunidades terapêuticas hospitalares, como nas comunidades eclesiais. Se realiza campanhas, sim, de saúde, por exemplo, sobre a pressão alta, sobre a diabetes, sobre agora, evidentemente, o lockdown, ajudar na pandemia, todo aquele aspecto de higienização dos ambientes. E, finalmente, está o terceiro nível, que é o nível socioinstitucional, de políticas públicas. Nós tivemos na CNBB 2 campanhas sobre a saúde pública, que a saúde se estenda sobre a terra, e a saúde um direito fundamental, direito integral, que foi evidentemente integrado no texto constitucional, que é direito do cidadão e dever do Estado. Então, a Pastoral da Saúde age nesses 3 ambientes. E também, no ambiente socioinstitucional, se preocupa de defender os direitos do médico, da sua profissão, e também, logicamente, agora, na pandemia, nós tivemos muitas baixas de médicos, especialmente, talvez, muitos vocacionados que estiveram na primeira fila no combate ao coronavírus, que vieram a óbito. E são, para nós, verdadeiros exemplos de heroicidade num momento que realmente era necessário, às vezes, trabalhar
em horários assim de 14 horas, e vemos o quanto isso reavivou a chama vocacional de médicos, dando excelente testemunho de doação, inclusive da própria vida. Perfeito. Doutor Antônio Carlos, quando nós falamos da fé, muitas pessoas querem colocar num campo oposto a razão e, por que não dizer também, a ciência. O Papa João Paulo II, de saudosa memória, ele trazia um documento, Fides et Ratio, Fé e Razão, onde ele colocava essas duas realidades como asas do mesmo espírito humano. Eu queria perguntar para o senhor, dentro da perspectiva da medicina, dentro da perspectiva daquilo que é realizado no consultório, no acompanhamento, diante das situações que cada paciente traz, existe oposição entre fé e razão? Absolutamente, padre. Essa é nossa missão central, é defender que a ciência é mais um instrumento que aumenta a nossa fé, e não o contrário. Então, um está intimamente ligado com o outro. E todos os documentos, e esse documento que o senhor acabou de citar, ele faz parte da nossa literatura de formação do médico, exatamente para a gente discutir esses temas dentro da comunidade de médicos, porque, como Dom Roberto falou, nós perdemos 870 médicos na pandemia, 850 médicos estavam na linha de frente, né? É um número exorbitante. Mas, paralelamente a isso, nós tivemos uma outra pandemia entre os médicos e outros profissionais da saúde de burnout, que é uma situação de estresse físico e mental associado ao enfrentamento do trabalho. E o que a gente percebeu é que, com o fato da gente estar trabalhando junto, trabalhando a fé, a esperança, a caridade, a misericórdia, dentro do exercício profissional dos médicos, a gente consegue atenuar esse sofrimento. Perfeito. Dom Roberto, quando nós observamos a formação do médico, qual a importância que tem o exercício da fé ou a profissão de fé de cada uma que procura uma faculdade para cuidar de pessoas, para se colocar, por exemplo, nessa perspectiva da recepção? Isso também é trabalhado no âmbito da pastoral da saúde para que esses profissionais, eles observem o seu trabalho também dentro dessa perspectiva do ministério? Sim, tanto é assim que a Universidade Harvard tem 70 cursos de medicina e espiritualidade. A visão antropológica cristã, já em São Paulo, em Tessalonicenses, o homem, a pessoa humana, é integrado por corpo, mente e alma. Às vezes a medicina teve só uma visão muito cartesiana do corpo. Depois, claro, passou no século XX ao aspecto emocional também, a mente, como ela age, como interage, mente e corpo. Mas com Jeff Levin, com outros autores de Harvard, que começa a se estudar mais esse aspecto tríplice, que é o ser humano, e se volta a uma visão que a medicina clássica tinha, que a medicina não está só para curar doenças, porque a saúde é considerada, inclusive pela OMS, um estado de bem-estar corporal, mental, espiritual e ambiental. Então, o médico é aquele que ajuda a crescer e desenvolver tudo isso. Não é verdade? Perfeito. Então, claro, o aspecto espiritual nas capelanias hospitalares tem não só recordar ao médico que a pessoa que está na frente é um ser integral, complexo, e a cura depende de todos esses fatores, do desenvolvimento
corporal, mental e espiritual. O quanto, por exemplo, as pesquisas de Harvard sobre pessoas que se recuperaram, por exemplo, de infarto, aquelas pessoas que receberam oração, ou que elas rezaram pela sua recuperação, o quanto isso ajudou na restauração. Isso já há pesquisa de campo disso, especialmente com as doenças do coração. O quanto ajuda a espiritualidade na recuperação. E também, claro, a levar uma vida saudável, porque me parece que a medicina preventiva também é muito importante. Nós, às vezes, esquecemos que não devemos só... O papel do médico não é só curar, mas evitar as doenças. Vivenciar um estado de saúde, construir um estado de saúde. Doutor Antônio, a propósito, padre. Sim, claro, por favor. Não, a propósito, né, que o Dom Roberto falou, nós também visamos, dentro da associação, a cuidar e a evangelizar o estudante de medicina. Então, a associação não alberga só médicos formados. Nós temos também o intuito de ir até as universidades, aos cursos médicos e trazer os estudantes. E essa é a nossa maior força. Só a título de exemplo, teve o Congresso Mundial de Médicos Católicos que aconteceu em Roma, em setembro, e nós tivemos uma comissão, nosso presidente da Nacional, o Dr. Pedro Spinetti, junto com um grupo de estudantes de medicina, foi até o Congresso e teve uma participação ativa. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, nesse resgate. E a formação do médico hoje já inclui, em grande parte dos cursos médicos, a espiritualidade dentro da medicina. E nós já temos, a propósito que foi falado, um guideline, umas recomendações oficiais da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o efeito benéfico da espiritualidade na recuperação de doentes. E, doutor Antônio, quando a gente observa, por exemplo, a Pastoral da Saúde se estruturando, buscando acompanhar os seus membros nas capelanias e também nas visitas que são feitas, nos encontros que são realizados com os agentes da própria realidade da saúde, sejam médicos, enfermeiros ou técnicos, como o senhor observa o papel da Pastoral da Saúde diante do trabalho que também é realizado por tantos médicos e médicas que professam a sua fé, que sabem do valor que tem aquilo que realizam a partir da luz do Evangelho? Como o senhor observa essa completude de trabalhos realizados na evangelização e no acompanhamento dentro dessa perspectiva como médico católico que o senhor é? Como mais uma peça fundamental, né, Dom Roberto, quando a capelania, e muitas vezes, ela não consegue eco em algumas situações dentro dos hospitais e instituições de saúde, não conseguia. E o nosso papel é preparar o médico para amplificar essa relação, para dar ouvidos, para ajudar, para colaborar, para assessorar, para ouvir, né? Então, é uma completude perfeita de atividades entre a Pastoral da Saúde e os médicos católicos. E o terceiro objetivo nosso é exatamente esse, dar assessoria dentro dos aspectos técnicos, né, para a condução melhor dos trabalhos da igreja, dos propósitos da igreja. Dom Roberto, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os médicos e médicas no dia de hoje, dia tão importante em que nós referenciamos São Lucas, mas também lembramos desses homens e mulheres, como o doutor Antônio, que se colocam à disposição, através do exercício da medicina, de tantas pessoas que acorrem aos seus consultórios, aos seus hospitais, para buscar uma orientação segura para uma vida plena e feliz. Eu queria louvar ao Senhor Deus, que certamente há um triângulo, uma aliança de cura entre Deus, o médico e o paciente. Os três são necessários e os três agem como agentes de cura, especialmente Deus. O médico
é um servidor de Deus, é um ministro de Deus, mas é necessário. E a Igreja Católica e a Bíblia sempre valorizou o médico. Para que a saúde se estenda sobre a terra é necessário o médico. E eu diria mais, o Papa Francisco diz que a cura do médico é uma carícia de Deus também. E que, claro, precisamos médicos competentes, com ciência, mas também médicos compassivos, como Lucas, misericordiosos. Lucas é o evangelista da misericórdia e que procura também a inteireza do ser humano. Isto é, mais não só a cura, mas que o homem seja inteiro como pessoa, não é? Viver a saúde corporal, como já explicamos. Então, eu tive uma grande alegria que conheci um médico que esteve no Fórum Mundial Social em Porto Alegre, o primeiro, que era Pat Adams. Ele dizia: o amor é contagioso. O médico deve amar profundamente os irmãos pacientes, porque o amor faz parte da cura, faz parte da humanização da saúde. O médico, como Lucas, é parte também do rosto divino desse Deus que nos ama tanto e quer sempre que vivamos felizes e saudáveis. É isso que eu queria dizer aos meus irmãos médicos, que fazem muito bem para nós, a humanidade. Perfeito. Muito obrigado, Dom Roberto. Um abraço ao senhor e a toda a Diocese de Campos, bem como a Pastoral Nacional da Saúde do nosso querido Brasil. Um abraço. Deus abençoe. E também quero agradecer aqui o Dr. Antônio Carlos de Souza, presidente da Associação de Médicos Católicos de Brasília, pela oportunidade da nossa conversa. Forte abraço, parabéns pelo dia, Dr. Antônio. Muito obrigado, estamos sempre à disposição do TV Pai Eterno. Muito obrigado.